Olá para você, telespectador do canal Corrida em Foco. Hoje eu venho falar sobre um assunto interessante para nós praticantes de corrida de rua e que pretendemos minimizar esse tipo de lesão, que é a tendinite do tendão calcâneo, também chamado como tendinite do Aquiles. E como nós sabemos que o Aquiles é o nome de um grande guerreiro da frota grega, que era conhecido por ser invulnerável e impenetrável ao ferro por ter sido mergulhado nas águas do Estige. E ele foi mergulhado e foi seguro pela região do calcanhar. Então aquela área ficou uma área frágil, que foi onde ele foi atingido na guerra e foi morto por ter nessa região. Sabemos que o tendão de Aquiles ou tendão calcâneo ele é formado pela confluência dos músculos da panturrilha, ou seja, dos gastrocnêmios e do sólio, e uma pequena participação também do plantar delgado, que ele é um fininho tendãozinho. Então seriam 4 tendões que vão se confluir nessa região posterior, tendo mais ou menos 15 centímetros de comprimento e 1 centímetro de diâmetro, indo inserir aqui na tuberosidade posterior do calcâneo. Então ele vai inserir bem no ossinho ali da região posterior do calcâneo. Sabemos que esse tendão de Aquiles ele suporta 4 vezes a força gerada pela musculatura. Então nós temos que perceber o seguinte: até durante uma caminhada ele suporta 2.000 newtons, esse tendão de Aquiles. Durante o trote, 4.000 newtons. Durante a corrida, 7.000 newtons. E ele suporta até 8.000 newtons para não romper. Então você vê que durante a corrida a gente chega a sobrecarregar esse tendão quase próximo à força de tendinite do tendão calcâneo. Ela pode ser dividida e ser classificada pela sua área de aparecimento. Ela pode ser chamada de insercional, quando ela é bem pertinho aqui do tendão de Aquiles, quando ela acontece bem perto da inserção, ou pode ser não insercional, quando ela é mais perto do corpo do ventre muscular. Ela pode ser dividida pelo seu tempo em aguda e crônica. Ela pode ser dividida pelo seu grau histológico, se pegou o tendão, a capinha do tendão, que a gente chama de parietal ou visceral, e ela também pode ter roturas mesmo, que pode ser completas ou incompletas. E raramente você não teve uma lesão prévia, entendeu? Geralmente já tem uma lesão degenerativa, favorecendo das lesões associadas ao tendão calcâneo, elas chegam de 6,5% a 18% nos esportistas no modo geral, seja de elite ou não. Então ela tem uma alta prevalência na população e a tendinite mais comum do membro inferior são associadas ao tendão calcâneo. Como eu citei anteriormente, que esse tendão ele consegue suportar 4 vezes a força máxima empregada pela musculatura, após os 18 anos nós conseguimos ver que ele diminui muito a absorção dessa força. Então as lesões do tendão de Aquiles ela é mais comum na faixa etária depois dos 35 anos, onde a gente já tem uma predisposição a ter as lesões degenerativas com mais frequência. E está tendo uma ocorrência bem alta em pacientes acima de 50 anos devido à prática esportiva. Essas lesões no tendão, elas decorrem de um processo lento, insidioso, que vai acontecendo dentro do corpo do tendão. E lembrar que o tendão ele é pouco vascularizado, tem pouca irrigação, tem pouca circulação local. A gente conta com essa capinha que envolve o tendão, que vai nutrir. Então é uma área que não cursa com uma inflamação excessiva, com um quadro inflamatório muito grande. Então é um processo lento e insidioso que vai acontecendo ao longo do tempo. Por isso que a gente às vezes não dá tanta atenção devido, porque realmente é um processo mais leve. Quando nós temos uma tendinopatia insercional, então às vezes pode formar algumas espículas ósseas, umas calcificações que vão se formando por uma reação tecidual de vascularização local. Então às vezes a gente pode encontrar a presença dos esporões na inserção do tendão. Quando esse tendão ele vai traumatizando nessa espícula óssea, nós vamos formando essa calcificação, que nós chamamos a síndrome de Haglund, que é essa espícula óssea abaixo do tendão, e o tendão vai traumatizando nessa espícula, levando essas microdegenerações. Você vai palpar o tendão do paciente, ele vai ter dor ali na região, próxima à região da inserção, ou mais para cima, você vai perceber um espessamento, um engrossamento mesmo, nodulação ali na região. E quando é um quadro mais agudo, você vê que o paciente não consegue estender o pé, quando ele rompe totalmente. Às vezes tem até um gap
que ele não consegue estender o pé, não consegue fazer a dorsiflexão. Aí já é uma lesão total do tendão, uma ruptura total. Nós temos que dar atenção para a tendinite de Aquiles, que é muito comum na prática esportiva, principalmente com o aumento da idade, por ter as lesões degenerativas do próprio tendão após os 35 anos. Aumentou bastante devido ao aumento da prática esportiva, então nós temos muitas queixas dessa tendinite de Aquiles. E nós atribuímos, como sempre, a causas multifatoriais, ou excesso de treinamento, superfícies inadequadas, calçado inadequado, insuficiências mecânicas mesmo, falta de fortalecimento de musculatura da coxa. Já foi verificado que se você tiver uma insuficiência de musculatura de quadríceps, posterior de coxa, você acaba sobrecarregando a musculatura da panturrilha. O tipo de pisada, se você pisar muito com o antepé, acaba sobrecarregando a região do tendão de Aquiles. Por isso que a gente tem que pisar na verdade assim, é com o pé todo, médio pé, porque realmente a pisada de ponta de pé acaba sobrecarregando a região da panturrilha. Observar se está tendo um treinamento adequado, como sempre fazendo essa boa periodização e fortalecimento muscular, porque nós sabemos que as causas são multifatoriais. Você vai palpar o tendão do paciente, ele vai ter dor ali na região, próxima à região da inserção, ou mais para cima, você vai perceber um espessamento, um engrossamento mesmo, nodulação ali na região. E quando é um quadro mais agudo, você vê que o paciente não consegue estender o pé, quando ele rompe totalmente. Às vezes tem até um gap que ele não consegue estender o pé, não consegue fazer a dorsiflexão. Aí já é uma lesão total do tendão, uma ruptura total. A tendinopatia do calcâneo, ela pode ser dividida por sua localização, que pode ser bem próxima ali à região posterior do calcâneo, que é a insercional, que você vai tendo microtraumas aqui na região posterior do calcâneo, levando à formação de microcalcificações, que a gente chama da síndrome de Haglund, ok? Então o tendão vai sendo traumatizado nessa calcificação. Ou pode ser de 2 a 6 centímetros a inserção, que ela é chamada a não inserção. Pensando que o tendão de Aquiles, ele pode suportar 4 vezes a força gerada pela musculatura da panturrilha, ele é forte, ele suporta bem. Quando nós trotamos, nós conseguimos suportar, esse tendão ele suporta por volta de 7.000 newtons. Quando nós corremos, ele suporta 7.000 newtons. E para acontecer a ruptura desse tendão, a força exercida são 8.000 newtons. Então, a gente vê que durante a corrida, a gente chega bem próximo da fadiga desse tendão. Então, por isso que ela é mais comum, sendo de 6 a 18% mais comum em corredores de médias e longas distâncias, exatamente pelo movimento repetitivo, porque o tendão ele tem essa peculiaridade de ser pouco vascularizado, pouco irrigado. O tendão do calcâneo ele tem um paratendão que não tem a vascularização suficiente, por isso uma zona de fragilidade e mais suscetível a ter rupturas. Então, assim, no esportista nós podemos ter as rupturas agudas, devido a um estiramento, a fibra não resistiu e pode levar a uma ruptura aguda, ou pode levar às inflamações por excesso de uso, que são as tendinoses. E, de acordo com os estudos atuais, a gente até não classifica mais como as tendinites, porque os estudos histológicos não mostraram um processo inflamatório em evidência, e sim uma fase mais de degeneração mesmo das fibras de colágeno, que perdem a sua arquitetura e vão dando substituição, que a gente chama de fibroblástica. Ela começa a ficar uma arquitetura inadequada, levando a essa tendinose, essa lesão mais cronificada. O tratamento da tendinopatia do calcâneo vai depender do estágio que você fez o diagnóstico. No trauma agudo, tem que descartar, é cirúrgico ou não cirúrgico. Você já tira a carga imediatamente, já entra com a órtese removível e parte para os exames de imagem para ver se é tratamento clínico ou se é clínico ou cirúrgico. Nas tendinopatias crônicas, que já pegou no estágio mais avançado, você entra com os anti-inflamatórios, com a acupuntura, com a laser terapia, você entra com uma boa fisioterapia para fazer bastante alongamento, fazer um trabalho ali para melhorar essa musculatura da panturrilha, promover um alongamento, promover um realinhamento dessas fibras de colágeno. Quando isso falha, você pode usar as ondas de eletrochoque, são ondas pulsadas,
que fazem melhorar a vascularização nessa região, também pode ser um tipo de tratamento. Quando todo esse tratamento conservador falha, aí sim você pode partir para o tratamento cirúrgico, quando você é feita a limpeza, um desbridamento dessa área tendinosa sofrida. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre essa tendinopatia do calcâneo e vamos tentar respeitar a individualidade biológica de cada um, e nós respeitamos no nosso próprio corpo, porque o tendão realmente é um tecido que merece respeito por conta de sua pouca vascularização. Isso que eu quero deixar bem ciente. Então vamos respeitar o limite de treinamento, vamos respeitar a planilha de treino, não vamos aumentar exageradamente, vamos dar um alívio aí para os nossos calcâneos, porque eles sentem mesmo, ok? Até logo, até o próximo vídeo.